As casas do projeto MGC, Marechal Gomes da Costa 720, no Porto, privilegiam a relação com o exterior. O seu desenho integra pátios, varandas, terraços e jardins. Este projeto, promovido pela Vogue Homes, apresenta 13 unidades de habitação de tipologias variadas e uma moradia, organizadas em condomínio fechado, com ambientes diversificados. A arquitetura é da autoria do ateliê Correia Ragazzi Arquitetos. Relativamente à arquitetura e ao modelo ou à concepção que foi escolhida pela Correia Ragazzi, devia-se ao maior aproveitamento possível do terreno. E uma vez que havia a obrigatoriedade de respeitar a morfologia da zona que eram moradias, e para conseguirmos garantir a capacidade de edificabilidade que o terreno tinha, foram escolhido uma arquitetura baseada numa árvore com os seus ramos. E daí terem surgido as casas jardim, que são as que estão em baixo, com uma projeção do primeiro andar fazendo uma pala de sombra, e os apartamentos que se encontram no topo então apanham toda a cobertura da construção. Por outro lado, pretendemos que as casas tivessem muita luz, sol, e uma vez que os apartamentos de cima não tinham a possibilidade de ter jardim, criámos uns pátios que compensasse ou fizesse esse efeito, para não só ter luz natural, mas como também para ter um espaço exterior bastante agradável e que as pessoas pudessem usufruir. A complexidade do terreno e a zona em que se insere levaram à criação de diferentes habitações. Existem aqui casas com pátios colocados entre divisões e que possuem ainda varandas e terraços que permitem desfrutar da vista para a cidade. Outras mais intimistas ostentam jardim e piscina. Fluídas e funcionais, em todas as residências é notória a presença de muita luz natural. Nos espaços exteriores deste condomínio predomina o verde. Nestas habitações vive-se em estreita relação com a envolvente. O claustro do Rachadouro, uma parte do mosteiro de Alcobaça, alberga um hotel de 5 estrelas do Grupo Visabeira. Estamos a falar de um edifício que acompanha toda a história de Portugal desde a sua nacionalidade, são 10 séculos. O projeto do hotel, no fundo, vem a ocupar o claustro do Rachadouro, que é uma parte mais nova do mosteiro. Portanto, o mosteiro iniciou-se no século XII e no século XVI, XVII, a ordem sentiu a necessidade de ampliar o espaço e para também dar aso às suas necessidades literárias, não só na edição de livros, na leitura dos mesmos, e portanto houve a necessidade de criar o espaço para a biblioteca. Portanto, nasce o claustro do Rachadouro, e Rachadouro pode ter as duas interpretações, ora porque havia uma abertura incompleta na ampliação do mosteiro, portanto havia como uma racha, uma abertura que dava para essa interpretação, ou também no início era a zona de tratamento das lenhas das madeiras, na desflorestação desta zona toda. A reabilitação deste espaço, da autoria do arquiteto Eduardo Souto de Moura, quis recuperar a vida monástica. O arquiteto Souto de Moura devolve ao mosteiro a sua simplicidade e as suas linhas. O que é que nós hoje vemos? Redescobrimos os arcos, os corredores, a simplicidade e a magnificência da luz que penetra e destas pedras que nos começam a falar. Eu tenho para mim que não é um hotel com história, mas é história com hotéis. É ao mesmo tempo um bom exemplo de como se pode articular bem um trabalho entre privados e público. E isto é uma carta de recomendação que nós temos aqui exposta. O conceito arquitetónico do Montebello Mosteiro de Alcobaça Historic Hotel inspira-se no minimalismo e desapego da vivência conventual. A obra limpou as intervenções mais recentes impostas a este imóvel, recuperando o seu espírito inicial. Destaque para a presença de materiais como a pedra, madeira, peles, aço, betão e vidro, que convivem com as raízes seculares deste edifício.
Ao percorrer os largos corredores desta ala do mosteiro, acede-se aos 91 quartos, onde o peso da história se percebe em detalhes antigos. Entre as inúmeras salas deste hotel, encontra-se a da biblioteca com os seus frescos e vista para a envolvente. Há divisões preparadas para receber eventos e outras que acolhem o restaurante, o bar e o serviço de pequenos almoços. Já o spa, com piscina e salas de tratamento, e o ginásio foram inseridos no imóvel sem ferir a sua estrutura. A decoração é também de Eduardo Souto de Moura, que desenhou algum mobiliário para este espaço. São móveis depurados, mas belos, que se encontram um pouco por todo o lado. Instalado num monumento nacional que é património da Unesco, este hotel prima pela sobriedade e elegância.